Hi guys, I'm here again. Ok, galerinha, nós estamos de volta para a nossa aula de número 12, 12 class, ok? Então, nossa aula de número 12, a gente vai fechar o conteúdo dos nossos quantifiers, os nossos quantificadores na língua inglesa. Lembrando que a gente já vem trabalhando com esses quantificadores desde a aula de número 11, alright? Ou 11 não, sorry, desde a aula de número 10, 10. Então, na aula de número 10, a gente estudou o some e o when. Na aula de número 11, a gente estudou o many, much e o lot of. E agora na aula de número 12, a gente vai ver few e a little, ok? Então, são os nossos últimos quantificadores que a gente utiliza muito na língua inglesa para nós indicarmos, portanto, aí se os nossos substantivos são countables or uncountable nouns, ok? Se são contáveis ou incontáveis. A gente vai dar uma relembrada, tá? Para você, caso já tenha esquecido aí, decorrer de uma semana, ok, guys? Se você já ter esquecido um pouco aí qual que era a função do many, much e o lot, alright? Então, só para vocês relembrarem aí um pouquinho. Lembrando que os nossos quantificadores são o quê? São termos que a gente utiliza para definirmos se o nosso substantivo ele é contáveis ou incontáveis. Isso eu já falei para vocês e eu repito para ficar bem claro, porque às vezes até na língua portuguesa a gente tem uma dificuldade aí de entender se esse substantivo está sendo contáveis ou incontáveis e a gente fica aí numa certa dúvida. Imagine numa outra língua que é a língua inglesa, tá? Então, às vezes eu repito uma coisa e pode dar um entender que fica um pouco redundante, mas é para o aprendizado ficar bem fixo e você entender bem e sair completo aqui do entendimento sobre quantifiers, ok, guys? Então, a gente viu o seguinte, a gente viu que o much era muito e muita, tá? Para substantivos incontáveis, e a gente viu que o many era muitos e muitas para substantivos contáveis, e que eles são o inverso um do outro. Então, se você vai utilizar no singular e o much, quando você for fazer uma sentença no plural, você vai utilizar o many, que daí é a questão dos countables, que a gente pode fazer esse jogo aí, de singular e plural e de contáveis e incontáveis. E a gente viu que o nosso terceiro quantificador da aula passada era o lot of. O que era o lot of? O lot of nada mais era do que a junção de many e de much, many e much, tá? E que é uma coisa mais informal, mas que tem a mesma definição e uma frase pode ser perfeitamente estruturada usando tanto o many ou o lot of, ou o much e o lot of, que tem o mesmo sentido. Ok, guys? Então, só para vocês dar um remember, só para vocês dar uma lembrada aí do conteúdo da aula 11. Aula 11, alright? Alright. Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é few e a little. A few e a little, que são os nossos próximos quantificadores aqui para a gente fechar com chave de ouro, alright, guys? Então, algumas, poucos ou poucas. O que é isso? Substantivos contáveis. Quando a gente estiver se referindo a substantivos contáveis no plural, que é alguns, algumas, poucos ou poucas, a gente vai utilizar a few, alright? A gente vai ver exemplos direitinho para você mentalizar isso aí, alright? E a little, um pouco de. Substantivos incontáveis. Mais uma vez aqui você mentaliza isso. A few a gente vai utilizar quando? Quando for coisas que você pode contabilizar, que você pode contar. E você vai utilizar a little quando você não puder contabilizar, quando você não puder definir a quantidade. Alright, guys? Understand? Alright, very good. A few. A gente já viu que é alguns ou algumas, ou poucos ou poucas, ok? Aqui nós temos o nosso exemplo que eu trouxe para vocês entenderem. I worked a few days at home. I worked a few days at home. Eu trabalhei poucos dias em casa, ou então alguns dias em casa. Lembrando que pode ser tanto poucos quanto alguns, porque é a nossa definição de few, e que a gente só vai entender qual que seria o sentido dessa frase, aplicando, obviamente, na frase qual que seria o sentido, tá? Então, I work a few days at home. Eu trabalhei alguns dias ou por poucos dias em casa, alright?
A few students, lembrando aí que nós estamos contando, né? Que são dias que você contabiliza. A few students want to talk about their text. Alguns alunos, alguns estudantes, ou então poucos estudantes, procuraram querendo saber informação sobre a prova. To talk about the test, para falar sobre o teste, sobre a avaliação. Alright, guys? Então, a few students, a few students, a few minutes, alguns minutos, a few months, alguns meses. Alright, guys? Então, esse a few é bem simples de você compreender, alguns ou algumas, ou poucos, alright, guys? Aqui nós temos, portanto, o nosso postzinho para você entender essa aplicação na frase. You are going to fail a few times. Você vai falhar algumas vezes. Because that's the only time you have to learn something. Você vai falhar por algumas vezes, porque é somente nesse momento que você vai ter algum aprendizado, tá? Então, essa frase tem aplicação aí do nosso fios, mas ela é também para você trazer para a sua vida, que nos erros a gente tira os nossos aprendizados, nas dificuldades. Então, a gente não pode barrar, que a gente pode trazer para o nosso momento, que nós estamos tendo dificuldades, mas pode ter certeza que o seu aprendizado, o nosso aprendizado vai ficar e ele vai nos enriquecer e nos fortalecer, ok, guys? Nosso próximo post, a few minutes later. Quantas vezes você não já viu essa frase em filmes? Passa algumas cenas, é a few minutes later, alguns minutos depois. Ou a few months, alguns momentos, alguns meses. Ou então a few moments later, alguns momentos depois. Então está se referindo a alguma coisa que você não está determinando, mas de que alguns ou poucos, né? Poucos minutos depois. Tá? Então, essa frase aqui eu tenho certeza que vocês já assistiram, já viram muito em filmes aí, ok, guys? So, a little, o nosso último quantifiers aqui da nossa aula de hoje. Um pouco de, para substantivos incontáveis. I love a little cream in my coffee. I love a little cream in my coffee. Eu amo, eu gosto de um pouco de creme no meu café. A little. Nós não vamos contabilizar, eu quero poucos ou pouca, ou alguns creme no meu café. Não tem nada a ver, não tem sentido essa estrutura. Então, um pouco de. Quando você se referir a café, água, açúcar, experiência, essas coisas que a gente vai se referir com um pouco de realmente, tá? Essa é a expressão, porque a gente não vai contabilizar alguns cremes ou algum café, ok, guys? Então, para vocês entenderem aí que são substantivos incontáveis, uncountable numbers. O nosso próximo exemplo. We have just a little sugar to make a cake. We have, quem que é we? Nós. We have just a little sugar to make a cake. Nós temos apenas um pouco de açúcar para fazermos o nosso bolo. Nós temos só um pouco de, ok? Então, pouco de aí é o nosso little. I have just a little sugar to make a cake. Ok, guys? Próximo exemplo que nós temos aqui. I would love a little coffee now. I would love a little coffee. I would love a little coffee now. Eu iria amar se eu tivesse um café agora. Se eu pudesse ter um pouco de café agora. Ok, guys? I would love a little coffee now. Alright, guys? Então, são coisas que a gente não está contabilizando, contando quantidades. Ok, alright, guys? Aqui, mais uma vez, os nossos famosos posterzinhos para você entender a aplicação. Lembrando que a gente passa os quantificadores, que são as nossas palavrinhas aí, os nossos termos, mas de que a gente tem que fazer a aplicação na frase, que é para você entender um todo, tá? Porque palavras isoladas, elas ficam realmente só isoladas. E aí você vai ter esse entendimento completo quando você estrutura, faz uma estruturação nessa frase. Alright, guys? Por isso a importância de você entender e ler essa palavra numa frase. A little stress and adventure is good for you if not else. A little stress and adventure. Um pouco de estresse e aventura is good for you. É bom para você. If not else, se não for demais, just to prove you are alive. Um pouco de estresse e aventura é bom para você. E se não for demais, apenas prova que você está vivo.
Quem não passa por um estresse, quem não gosta, não passa por alguma aventura ou uma aventura que você escolheu ou que não escolheu, que acaba sendo uma aventura, enfim, tá? Então, se não for demais, é bom. É o que resume aí essa frase que nós trouxemos aqui para você entender a aplicação do little, a little, aqui na nossa frase. Alright, guys? O nosso próximo postzinho aqui. Take a little coffee break. Take a little coffee break. Tira um tempinho para você tomar um pouco de café, tá? Tira um pouco de tempo, ok? Take a little coffee break. Alright, guys? Essa última informação que eu trago para vocês nada mais é do que a junção. Aqui nós temos o fechamento. Se você não entendeu na aula 11, na aula 12, tudo que eu falei, I teach, I don't understand nothing. Se você não entendeu nada, você vai entender nesse post. Dá um print nesse post, reveja quantas vezes for necessário para você entender e internalizar essas informações. Alright, guys? Pay attention now. Don't forget. Não esqueça. O que é isso aqui? Isso aqui é o resumo geral. Ai, por que você não deu logo esse resumo? Não precisava nem assistir tudo. Não, é assim, tá? Isso aqui é só para fechar e a gente tem que dar o ápice só no final, não é isso? Ok? Many. O que é o many? Aí você vai juntar o seguinte. Many e few você vai usar para substantivos contáveis. Aí nós temos as nossas frases. How many coins do you have? Quantas moedas você tem? Lembrando que moedas são coisas, outros objetos diferentes de money. Não estamos falando de dinheiro que é incontáveis, ok, guys? Então, nós estamos contando ali alguns itens que no caso são moedas. How many coins do you have? Quantas moedas você tem? Take a few coins from my pocket. Pegue um pouco de moeda no meu bolso. Então, você vai utilizar o many, que a gente viu lá na aula 11, e o few, que a gente está vendo agora, para coisas contáveis, alright? Coisas contáveis. E o lot of, que tanto pode ser a lot ou a lot of. Então, ele vem escrito com um S, depois do T ou sem, mas não muda aí nada. É só uma maneira, é uma estética só na escrita, ok, guys? E o lot of, como eu falei, você vai utilizar tanto para contáveis e incontáveis, que pode substituir o many ou o much, alright? Que tem a mesma definição. E o much e o little, o much a gente viu na aula 11 e o little a gente viu agora, são para substantivos incontáveis. How much money do you have? Nós já vimos essa frase. How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? He spent a little money on buying books. Ele gasta só um pouco de dinheiro comprando livros. Tá? Então, aqui nós temos o resumo geral dos nossos quantifiers, ok, guys? Os nossos quantificadores do inglês. O many, few, substantivo contáveis. A lot of, contáveis ou incontáveis. Much e little, substantivos incontáveis, ok, guys? E aí você vai, obviamente, estruturar essa questão. Aí a gente volta lá de novo e vê que o many e o few são contáveis e, portanto, são plural, ok? A gente usa eles no plural. E quando o substantivo é incontáveis, a gente vai utilizá-los no singular. Você prestou atenção nisso aí? Ok, guys? Então, foi esse o nosso conteúdo de hoje, os nossos quantifiers. A gente fechou aqui com os nossos quantificadores na língua inglesa. A gente viu eles desde a aula 10, que era o some e o when, much, many e a lot of. E agora a gente fechou com a few e a little. Ok, guys? Então, foi essa a nossa aula de hoje, o nosso conteúdo de quantificadores. Eu espero que vocês tenham tirado o máximo proveito. Não deixem de resolver os exercícios ou pela plataforma ou pelo material impresso que você pega na sua escola. E a gente se vê na próxima aula, porque a gente já está aí na nossa reta final desse ano letivo de 2020. Ok, guys? Take care. Bye, bye.